Fala galera, voltei com mais dicas de fotografia, edição, aplicativos e Instagram, e a dica de hoje é de fotografia. E na dica de fotografia de hoje vamos falar de sensores e como é que isso afeta suas fotos. Informação muito importante para quem trabalha profissionalmente com isso ou pretende trabalhar com fotografia. Para quem não sabe, sensor é um retângulozinho que tem aqui dentro da sua câmera. Se ela for uma DSLR, ele fica atrás do espelho. Se for uma mirrorless, como não tem espelho, o sensor já fica aparente aqui na frente. E o sensor é o que determina muitas coisas na sua câmera, mas principalmente a qualidade da imagem. O mercado hoje em dia separa nossas câmeras basicamente em três categorias. As câmeras de entrada, que são câmeras para fotógrafos amadores, iniciantes, as semi-profissionais e as profissionais. E essas câmeras elas têm diferentes tipos de sensores e tamanhos diferentes. Nós consideramos o sensor full frame, traduzindo para português seria quadro cheio, como o sensor padrão do mercado. Ele é equivalente ao mesmo tamanho do filme 35mm que a gente usava lá nas câmeras analógicas antigamente. Hoje em dia é tudo câmera digital, a gente não se preocupa com isso, mas ele tem mais ou menos o mesmo tamanho de um filme 35mm. E o sensor full frame ele é considerado o tamanho padrão do mercado e é a partir dele que a gente calcula várias coisas. E justamente as câmeras profissionais, em que fotógrafos profissionais usam, tem o sensor full frame dentro dela. E abaixo do full frame temos outros sensores, como o sensor APS-C e micro 4/3, que são sensores encontrados em câmeras de modelo de entrada ou semi-profissionais, dependendo da marca. Mas Paulo, por que eu preciso saber disso? Como é que isso afeta na minha imagem? Bem, como eu falei agora, existem sensores de diferentes tamanhos, isso afeta sim muito na imagem e principalmente na escolha da lente que você quer comprar. Primeiro vamos falar de tamanho de imagem e qualidade de imagem. Como esses sensores de modelos de entrada e câmeras semi-profissionais são menores, como você já pode imaginar, as imagens acabam saindo menores. O sensor full frame, por exemplo, ele tem um ângulo de visão maior. Vamos pegar uma imagem só para ilustrar para vocês. Se você pegar uma imagem, eu fotografar, eu ficar no mesmo lugar fotografando com sensores diferentes, se eu tirar uma foto com uma câmera com o sensor full frame, a foto vai sair desse jeito. Se eu pegar uma câmera de entrada ou semi-profissional com sensor APS-C, esse sensor já é menor, ou seja, ele vai capturar uma imagem menor ainda. É como se a imagem tivesse dado um zoom, porque eu cortei a imagem por o sensor ser menor. E por isso que a gente chama essas câmeras de crop, que vem do inglês corte. Elas têm um sensor cropado, um sensor cortado. Essa é uma das grandes diferenças de uma câmera profissional para uma câmera semi-profissional. Por o sensor da câmera profissional ser maior, ele captura um ângulo de visão maior. E as câmeras semi-profissionais de entrada capturam menos aquela informação e a imagem sai um pouco cortada. A full frame, desse. A APS-C, desse. Micro 4/3, desse. E vai só diminuindo de acordo com o sensor ficando menor. Os sensores de celulares, por exemplo, são menores ainda que micro 4/3. E cada sensor tem uma resolução diferente, que a gente chama de megapixels, que são um número de milhões de pixels. Tem câmera que tem 20 megapixels, tem outras que tem 24, outras tem 42, significa, por exemplo, uma câmera 24 megapixels tem 24 milhões de pixels no sensor. Essa é a densidade de pixels desse sensor. Se a gente comparar duas câmeras de 24 megapixels, uma que tem um sensor APS-C menor e outra que tem um sensor full frame maior, como esse sensor é maior, os pixels são maiores. E quanto maiores os pixels, mais luz entra nessa câmera e menos ruído você tem na imagem. Por isso que sensores full frame são recomendados para fotografia em baixa luminosidade e fotografia noturna também, porque você vai ter menos ruído, que são aqueles granulados que aparecem na imagem. E como eu falei mais cedo para vocês, o tamanho do sensor influencia na escolha de lentes, por exemplo. Existe uma coisa muito importante que vocês precisam saber que a gente chama de fator crop. Você só precisa se preocupar com isso se você tiver um sensor menor que full frame, por exemplo, como o sensor APS-C ou um sensor micro 4/3. Fator crop é um valor que você tem que ter na sua mente de acordo com a marca da sua câmera para você multiplicar a distância focal da lente por esse número. Por exemplo, como a gente considera o sensor full frame como padrão no mercado, você não multiplica nada. Se você comprar uma lente 35mm, ela será equivalente a 35mm. Se for uma lente 50, ela será equivalente a 50mm. Porém, no sensor APS-C não funciona assim justamente porque a imagem sai cortada. Por exemplo, se você usa Canon, você tem que ter um valor de 1.6 na cabeça para multiplicar pela distância focal da lente. Ou se você tem Nikon ou Sony, você tem que multiplicar por 1.5. Se você já tem câmeras de sensor micro 4/3, você tem que multiplicar por 2, que são câmeras de marcas como Olympus e Panasonic. Enfim, não é muito complicado. Se você tem uma câmera de sensor APS-C, que é um sensor cropado, se você tiver Canon, multiplica por 1.6, ou se você tiver Nikon e Sony, multiplica por 1.5. Então, uma lente 50mm, ela não é equivalente a 50mm. Vezes 1.6 na Canon vai ser equivalente a 80mm. E vezes 1.5 na Nikon e Sony vai ser equivalente a 75mm. É como se
a imagem desse realmente um zoom. E se for no caso de um sensor micro 4/3, você multiplica por 2. Então uma lente 50mm, na verdade, ele é equivalente a 100mm. Só que não se enganem, a ótica da lente não muda nada. É como se realmente só fosse um corte, ele dá um zoom. Uma lente 50mm no sensor APS-C, numa Canon, que fica equivalente a 80mm, não é a mesma coisa que uma lente 80mm no sensor full frame, porque a ótica é diferente e isso afeta bastante na sua imagem também, mas esse é um assunto para outro vídeo. Bem, é isso que você precisa saber. Tenha o fator crop na sua cabeça. Canon vezes 1.6, Sony Nikon vezes 1.5 e Olympus Panasonic vezes 2. Se o sensor for micro 4/3, pode ser que daqui para frente eles criem câmeras com outros sensores. Bem, é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês um pouco a entenderem como é que os sensores das suas câmeras funcionam. E mais pra frente eu vou explicar melhor outras características que influenciam na escolha de uma câmera. Então fiquem ligados no tamanho do sensor quando for escolher uma câmera. Se você fotografa, por exemplo, arquitetura, interiores, que você tem que pegar mais do quadro, você precisa de uma câmera com sensor full frame para você pegar o máximo possível. Ou se você gosta de fotografar vida selvagem, safari, por exemplo, um sensor cropado pode te ajudar, porque se você comprar uma lente 200mm, por exemplo, o fator crop desse sensor vai jogar essa lente lá para 300mm para cima e você vai ter um zoom maior ainda. Então realmente depende muito do que você gosta de fotografar. Não significa que um sensor é menor que ele seja menos capaz, não é isso, é diferente. Ele é um sensor cortado e eles são mais baratos de fabricar, por isso que essas câmeras são mais baratas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de fotografia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aqui no YouTube mesmo. Pega o link, compartilha. Vamos espalhar o conhecimento de fotografia por aí. A gente se vê muito em breve aqui no canal, beleza? Um abraço.